Nossa, legal, pô. Que bom, pelo menos agora tá dando tudo certo. Eu tô conseguindo te acompanhar, graças a Deus, né? Tá. Então vamos lá. Crimes contra a dignidade sexual. A gente vai fazer a mesma coisa assim, ó. Artigo, pena. Beleza. Então o primeiro crime que vai abrir esse capítulo, né, é o 213. Tá? Certo, 213 é o crime de estupro. beleza. Tá? É o primeiro crime, ele já começa inaugurando sendo hediondo. Caraca, Tá? Definição. É constranger alguém mediante grave ameaça ou violência para praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso. libidinoso. Tá? Aí, a título de curiosidade, já vi caindo, mas a Vunesp não cobra. Né? Certo. Mas a título de curiosidade, antes de 2019, esse era um crime que só poderia ser cometido contra a mulher. Tá? Então, assim, Nossa, falhou tudo, mano. então, antes de É. 2009, esse crime ele só podia ser cometido contra mulheres. Tá? O Ah, tá. sujeito passivo era só mulher. Então, se um homem estuprava mulher, era estupro. Se uma mulher estuprasse um homem, era. Como que era o nome? Assédio sexual, importunação sexual. Atentado violento ao pudor. Hum, certo. Tá? E também tinha uma diferença. Dava para você cometer conjunção carnal e ato de libidinoso em concurso formal no mesmo crime antigamente. Né? Então, por exemplo, assim, Certo. se o cara praticasse conjunção carnal, que era penetração vaginal na mulher, e uma penetração anal, ele cometia dois crimes. Um crime de estupro e um crime de atentado violento ao pudor. Né? Hoje em dia Hum, já. Isso daí é loucura do legislador na época, né? Hoje em dia, não importa o que você faça, vai ser tudo estupro. Tanto conjunção carnal quanto outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal. certo. Simplifica e é o certo também, né, mano? É. É porque um caso de um homem ser estrupado, eu nunca vi, mano. Mas, Não, imagina mas que tem quando a é. mulher. Não, não, a mulher ela te amarra, joga um monte de Viagra na sua bebida e pratica conjunção carnal com você sem você querer. Hum, entendi. Beleza, 213 é esse, 214 não tem. Vou colocar aqui vetado, tá? Imagina 214, você ser estrupado por uma mulher. Foi mal. o foda é você chegar na delegacia, né? É. Céu. Beleza, pô. Como que eu decoro os artigos? Normalmente eu decoro só os caput, tá? Tipo assim, Hum, um dia eu fui estudar os crimes contra a vida. Eu decorei só o 121. Apenas o 121. E depois eu decorei a ordem. Eu falei, depois do 121 é o induzimento ao auxílio a suicídio, depois o infanticídio, depois o autoaborto, depois o aborto provocado sem o consentimento e depois aborto provocado com consentimento. Aí eu fazia o quê? 101, 21, 122, 23, 24, 25, 26. Acabou. Fazia assim. Aí eu fui estudar crime contra patrimônio. Eu só decorei o 155, que é furto. Só. E aí depois eu estudava só os crimes mesmo. O próximo é roubo, o próximo é extorsão, depois extorsão indireta, depois extorsão mediante sequestro. Aí eu vi 155, 156, 57, 58, 59. Entendeu? Então, eu nunca decorei certo. o número do artigo. Eu decorava só o primeiro. Os outros saíam porque eu decorava a ordem. É por isso que Hum, um dia eu termino sabendo.
215 é o crime de violência sexual mediante fraude. Esse, pra mim, quando eu comecei a estudar, eu não entendia, tá? Aí, Mas não dá para entender mesmo, se não... hoje em dia, conforme eu fui vendo casos reais, aí eu entendi. Isso daqui é quando você Certo. pratica uma violência sexual. Na verdade, pratica uma conjunção carnal, outro ato libidinoso, com qualquer meio insidioso. Insidioso não, mediante um artifício ardil que impossibilite a vítima de como que é? De se proteger, de se Deixa eu defender. pagar a palavra correta aqui. A livre manifestação ou vontade da vítima, Hum, tá? Então eu já explico. Então isso daqui é quando eu pratico conjunção carnal. Então, manter conjunção carnal, praticar outro ato divinoso com alguém mediante fraude, outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vítima. Como que é? Você pratica o sexo com uma mulher, ou alguém pratica um sexo com uma outra pessoa, ou um outro ato libidinoso, só que você se vale de um meio que impossibilite, ou você impede que a pessoa manifeste a vontade dela do quero ou não quero, ou você dificulta a manifestação dela de quero ou não quero. Três hum, exemplos para ficar decorado na sua mente. O primeiro aconteceu real. A esposa, ela tinha um marido e o marido tinha um irmão gêmeo, hum, tá? E o cunhado, querendo deitar com a esposa do irmão, se passou como se fosse o irmão, hum, entendeu? Então o que que aconteceu? Não é estupro, porque ele não se valeu da grave ameaça ou violência, tá? No ato da conjunção carnal, não teve grave ameaça ou violência. Teve a livre manifestação, teve a anuência da vítima. A vítima queria manter. Só que o que aconteceu? Ele se valeu de um meio que dificultou a livre manifestação dela. Na verdade, impediu a livre manifestação dela. Ela deu o sim, mas ela deu um sim de forma enganosa. Toda vez que você der um sim de forma enganosa, é esse crime, violência sexual mediante fraude. hum. Tá? Beleza, Esse caso foi uma violência sexual mediante fraude. tá. Outro caso que aconteceu uma menina veio a se relacionar com um outro menino, que ela achava que era menino. Hum, E aí eles praticaram lá atos libidinosos, só que depois a menina veio descobrir que não era um menino, era uma menina, certo. entendeu? Se passando por menina. Violência sexual mediante fraude, Hum, tá? certo. Um outro exemplo que aí a doutrina dá. Você vai fantasiado com a sua esposa de... Ela de Arlequina e você de Coringa, né? Certo. E aí um rapaz que tá com a mesma fantasia que a sua, o mesmo porte físico, olha vocês entrando e tem a seguinte ideia. Quando você se afasta da sua esposa, ele chega nela, se passando por você, leva ela para um lugar escondido da festa e pratica Sim. construção carnal com ela. Ela achando que você é ele. Violência Caraca. sexual mediante fraude, Caramba, mano. tá? Beleza. São coisas que acontecem, né? Senão não tinha, né? Código Sim. pra eles, né? Caramba. Se não, e sabe o que que ia acontecer se não tivesse essa tipificação? Ia acontecer um caso, esses casos aconteceram na vida real. E aí, quando acontecesse isso, você ia chegar aqui. É assédio sexual? Não é assédio sexual porque não tem
Não tem superioridade hierárquica inerente à função. É estupro de vulnerável? Não, porque a pessoa não estava inconsciente e ela também não era menor de 14 anos. É estupro propriamente dito? Não é, porque não teve conjunção carnal mediante grave ameaça ou violência. E aí ia ser um fato atípico. Ia É, terminar a pessoa sendo vítima e não tendo tipificação legal para enquadrar o agente. Por isso que tem que sim, ter esse 215, violência sexual mediante fraude. certo. Vamos lá. 216. A. 216A, o A de assédio sexual, para lembrar. Tá. Ô, Igor, digitou aí 126, viu? Ah. Eita. Beleza. Assédio sexual também é outra coisa que muitas vezes a gente fica ouvindo falar. Ah, a mulher foi numa balada, o cara assediou ela. Errado. Ah, a mulher tava no ônibus e o cara assediou ela. Tá errado. Ah, a mulher foi no bloquinho de carnaval, igual tá tendo Isso. manifestação, não ao assédio. Ah, o assédio só se o chefe dela estiver lá e por causa disso ele propor alguma coisa. Não tem, entendeu? Esquece. Caramba. Todas essas coisas que passam na televisão não é assédio sexual. É importunação sexual. Então, o crime de assédio sexual é quando você constrange alguém, independente se seja homem ou mulher, a praticar conjunção carnal ato libidinoso. Na verdade, a tipificação legal é constranger alguém com o intuito de obter vantagem sexual, né? Valendo-se de superioridade hierárquica ou de qualquer outra posição de superior inerente a cargo ou função. Então, por exemplo, é aquele chefe que chega para a secretária e fala assim, ó, a gente está fazendo alguns cortes aqui na empresa e infelizmente eu acho que eu vou ter que tirar o seu nome, né, do quadro de funcionários para a gente diminuir o custo da empresa. Só que veja bem, como sou eu que decido essas coisas, a gente pode fazer um bem bolado aí, se você der o que eu quero, né? Hum, E aí propõe ela a se deitar com ele. Isso é meio que uma extorsão, né? certo. É, Então, uma toda extorsão. vez que tiver esse cunho de extorsão, só que ligado à vantagem sexual, aí é assédio sexual. Tá, ok. Então, esse assédio sexual é um crime formal, né? Boa Pode pergunta. ser. Pode ser, né? Porque quando ele fez a proposta, né? Já formalizou um crime, né? Não é? Então, mas aí a gente vai pesquisar agora, porque isso eu nunca cheguei a parar para pensar. Eu Certo. acredito que nesse caso aqui não esteja consumado o crime, não seja um crime formal. Hum, Eu creio que é. nesse caso possa ser um assédio sexual tentado, Tá. tá? Mas aí é puro achismo, a gente vai olhar aqui. E eu pulei um artigo aqui, eu esqueci. Eu falei dele, né? Importunação? É, eu Certo. falei, né? Quando eu tava explicando o 216, eu Isso. terminei pulando. É. Então, Mas a gente já né? volta nele só para não quebrar o assédio, tá? Beleza. Então tá, aqui vai ser isso, vou pôr a pena aqui. É uma das penas mais baixas, ó. A maioria dos crimes aqui, você vai ver que são crimes de reclusão, reclusão, reclusão. O crime de assédio é super baixo. Por quê? Certo, pode falar, Igor. Pode falar. Não, não, não. Eu ia falar dentro de outro assunto. Termina aí o raciocínio, aí eu pergunto, não vou esquecer, não. Então, eu acho que esse crime é super baixo porque, assim, ele não se vale de nada para tirar a anuência da pessoa, ele não tem grave ameaça ou violência, simplesmente ele pratica uma Ele- extorsão, né? Fala, ó, se você não É, fizer isso, eu posso fazer isso.
Mas como a decisão tá na vítima, então por isso que é uma detenção apenas. Certo. Valeu. Eu ia perguntar, Igor, Hum. se eu não me engano, você me falou quando eu for decorar os artigos, para mim não me preocupar decorar a quantidade de anos, né? Se Isso, preocupar em decorar o que que é detenção, o que que é reclusão e isso. as Aham. majorantes, né? Isso, aham. Beleza, Isso aí. beleza, beleza. Porque como é muita coisa, eu não posso Não, não. vacilar, não Cara, posso. isso não cai, não cai, não cai, não cai na Vunesp. Certeza. Eu tenho que decorar, Igor, eu tenho que decorar o caput, tenho que decorar os incisos, né? Porém, não preciso decorar a quantidade de anos, mas os incisos eu preciso decorar, né, Igor? Mas normalmente a inciso é majorante, né? É que nem no caso do crime do 122, o induzimento, né? Uhum. O que que acontece, né? Tem o CAPT, né? Que é o induzimento, instigação e auxílio ao Ó, suicídio, boa. Ó, automutilação. só cortando você. É um crime Beleza. normal. Assédio É sexual um é um crime crime. normal. Ô, mano, que legal. Você que me falou, David. Às vezes você tem que ficar puxando umas gavetinhas, tem que Mas ficar, né? você fez certinho. O Isso. certo, assim, toda vez que você vai estudar um artigo, é você falar assim: esse artigo é o quê? Crime próprio? Ele é um crime impróprio? Ele é um crime de mão própria? Aí depois, ele é um crime de resultado material, naturalístico? Esse é o correto. É que seria muito demorado estudar desse jeito, né? Isso mas é bem legal, é bem produtivo, né? Principalmente para mim ficar resgatando, né, o que está ali atrás, que como é tudo uma novidade, então eu tenho que fazer disso, né, uma impressão na minha cabeça para não estar esquecendo. Aí que nem eu ia estar falando, né, rapidinho, no 122, que é o crime de induzimento, Uhum. aí tem um que é sofrer lesão leve ou então o simples fato de ou instigar ou induzir já se considera um crime, né? Aham. Aí, beleza, aí eu tenho que decorar isso, eu não tenho que decorar esse inciso, né? Para mim saber quando a questão está pedindo, né? E a reclusão, que ela vai perguntar, né? Na verdade, Sofre... talvez, ele não fale assim, qual que é o inciso um, qual que é o 2 e o 3. Talvez não, é É, certeza. O que ele não, é pode certeza vir que a ele não cobrar fale. é ele vai dar uma historinha pra você, de duas formas, Isso, ou de duas uma. Ou ele vai dar uma historinha falando que a pessoa nem sofreu lesão leve e vai perguntar se é, é 122. isso. Ou na alternativa ele vai falar assim, o 122 é somente se ao menos a vítima sofrer lesão leve. É isso que ele vai cobrar. E não é só se ao menos a vítima sofrer lesão leve, né? Aham. Ou ele pode cobrar, né? O sujeito, por induzimento, sofreu uma lesão com- leve, é pena reclusão, é pena detenção? Pode ter pergunta assim, né? Pode, mas é mais difícil, É tá? mais difícil, né? Quando eu falo assim que a Vunesp pode cobrar se é reclusão ou detenção, é bem o pode, né? Certo, Mas certo. assim, 90% das vezes, se você pegar as provas antigas, eu vou colocar até maior. 98% das vezes é letra da lei. É isso daqui, ó. Uhum, Essa parte aqui, definição. O que ela cobra é essa coluna aqui. certo, Definição. 98% das vezes é certo. definição. A gente deixa aqueles 2 outros por cento só de segurança. Beleza, beleza, mano. Tá? Certinho. Que eu não quero vacilar, Igor. Uhum. Esse crime aqui eu vou colocar 2019, porque é o crime mais novo que foi criado. Aí você sabe que É, ele é novo, porém não é referente ao pacote anticrime. isso é. Isso Tá? daí foi na época que nós estava lá no GOI, lá. Tinha acabado de Isso, lançar, praticamente. tá? O que é o crime de importunação Cê... sexual? Fala aí. Calma aí, deixa eu falar. Você lembra que o professor Norberto falou?
que uma vez um carinha, a menina estava sentada no ponto de ônibus e ele pegou e ejaculou no ombro da menina? Então é isso aí. Foi Importunação através de um caso sexual desse que foi colocou, né? através de um caso dentro do ônibus. Que o cara ejaculou no ombro da Hum, mulher. Aí teve muita repercussão na mídia, e até então era um crime apenas de. Acabei de falar, esqueci. É um crime de atentado violento ao pudor. Tá? certo. Atentado violento ao pudor era detenção, era pouquinho. Tá? Outra coisa, atentado violento ao pudor não Sim. existe mais. Depois eu até coloco aqui. Atentado violento ao pudor. Ó, atentado não existe mais. Então era o Atentado 214. violento ao pudor. Se eu não me engano, era, mas eu vou colocar aqui, independente se era 214 ou não, eu vou colocar aqui, porque aí você lembra que não existe mais. Tá? Mas não que seja Isso, 214. certo. Tá? Importunação sexual. Aí, atentado violento ao pudor não existe mais. Virou ato obsceno. Hum, Então, crime de atentado violento ao pudor, hoje em dia, se eu pegar assim, por exemplo, tirar meu órgão genitor para fora e ficar mostrando para as mulheres, antigamente era atentado violento ao pudor. Hoje em dia é só ato obsceno. beleza. Então, voltando lá, importunação sexual. É o praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a lascívia própria ou de terceiro. Só que esse crime é um crime subsidiário. Por quê? Ele fala assim, ó. Se o fato não constitui crime mais grave. Eu não lembro se você lembra que uma vez a gente estava estudando os tipos de crime, era crime formal, crime próprio, impróprio, preterdoloso, mão própria, papapá, comissivo, omissivo. Eu falei de um tipo de crime que era crime subsidiário. Você falou, sim. Aí eu falei assim, por que subsidiário? O crime subsidiário é um crime que a tipificação dela legal fica subsidiária ou abaixo, lembra? Subsidiário ou abaixo a um outro crime. Qual crime? Eu não sei. Eu vou ter que varrer o Código Penal dele para ver se ele está abaixo de outro crime, né? Então, por exemplo, assim, ó, disparo de arma de fogo é um crime subsidiário. Porque lá fala assim, se o fato não constitui crime mais grave. Por quê? O disparo de arma de fogo pode ser para cometer um homicídio. O disparo de arma de fogo pode ser para cometer um assalto. O disparo de arma de fogo pode ser para cometer uma lesão corporal. Então, se não for nenhum dos outros crimes, for apenas o disparo de arma de fogo, ele é um crime subsidiário. Hum, que legal, mano. Espero que na nossa gravação não saia essas falhas, porque tem horas que tá falhando o áudio. Se falhar, você pede para repetir. Beleza. Estranho, porque eu acho que não é aqui, ó. A internet daqui tá bem. Não, é porque tem muito aparelho ligado aqui no Wi-Fi, pô. Tem um A minha monte de tá. celular, notebook, é aqui em casa hoje. Tá. 216B. Ah, tá. Tem uma majorante aqui no assédio. Aí a gente vai pôr de vermelho que tem que Hum, decorar. Tudo que é majorante tem que decorar. Então esse crime ele vai aumentar em 1/3 se a vítima é menor de 18 e maior de. Beleza? Então essa majorante aí vai aumentar se menor de 18 e maior de 14, né? Beleza. Isso. Aí é pura decoreba, vai ter que decorar mesmo. É só decoreba, pô.
E aí, esquecendo de novo, cara, ó, qualificadora. Tem qualificadora no crime de estupro. Hum. Uma qualificadora se resulta em morte. Uma delas é essa. Caraca, que São legal, mano. três. São três. Se resulta em morte, se resulta numa lesão grave ou gravíssima. Boa, boa. Caramba, tô ficando. Nossa, tô ficando feliz, mano. Beleza. E a outra é se a Se vítima. restringe a liberdade? Não, não. Não. Poderia Beleza. ser, mas é se a vítima tem menos de 18 e mais de 14. Perfeito. Aí eu vou colocar as penas mais de novo. Pena não precisa decorar. Vamos voltar lá pro 213. Oi, Igor, Oi. eu vou despedir da minha família rapidinho. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu vou no banheiro, então. Beleza. É melhor nós pausar a gravação, será, mano? Ou Ah, não? tem Deixa que, tem que rolar. parar mesmo. Ela tem que parar. Aí eu Ela começo. não tem pausa, não, né? Não.